Elias é um dos personagens marcantes do Velho Testamento, o profeta Elias. E a gente lembra de Elias em muitas coisas, muitas situações. Elias, aquele que falou que ia parar de chover, orou para parar de chover, orou, de novo choveu. Aquele que enfrentou os 450 profetas de Baal, aquele que caminhou no deserto depressivo. Mas Elias também foi um discipulador, um mentor, alguém que deixou um sucessor. E é esse o aspecto que eu queria abordar hoje sobre a vida de Elias, baseado em comentários do Hendricks, que estão nesse livro também. Eu quero que vocês abram a Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler alguns versículos soltos aqui. 1 Reis, capítulo 19, vamos começar no verso 16. Primeira Reis 19, 16. Eu quero só situar vocês para a leitura do texto. Nós estamos aqui no deserto. Aliás, Elias acabara de passar pelo deserto e chegar a um monte, o Monte Sinai, o monte onde Deus muitas vezes se revelara ao seu povo no passado. E sem dúvida Elias foi lá porque ele queria estar diante de Deus. Só que ele vinha de momentos críticos na sua vida, altos e baixos, picos e despenhadeiros, não é nem vales, né? Ele enfrentara 450 profetas de Baal e pelo poder de Deus os derrotara, inclusive os matara. E a rainha, que era defensora de Baal, se irou e prometeu que tiraria a vida de Elias. Então Elias fugiu para o deserto, e lá no meio do deserto ele pede a Deus a morte. Ele tem sintomas claros de depressão, de alguém que estava muito para baixo, desistiu da vida, perdeu sentido para ele, e ele pede a Deus a morte. E a partir daí Deus cuida dele fisicamente, e ele vai caminha mais alguns dias para chegar até o Monte Sinai, e quando ele chega lá, aí Deus fala ao coração de Elias, de maneira única. E na fala de Deus, é isso que ele menciona aqui. Eu quero ler com vocês somente o versículo 16. Especialmente a segunda parte, mas eu vou ler o verso todo. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Agora vai pular para o verso 19. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias, e os servia. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelos ensinos que ela continua nos renovar, nos revelar, nos mostrar. Fala-nos agora, Deus, quanto à Tua vontade, o Teu propósito em relação a cuidarmos daquelas pessoas que estão próximas a nós. Ensina-nos, Deus, a assumir a nossa responsabilidade, sem desculpas, sem fugas, mas pelo poder do Teu Espírito, ensina-nos, Deus, a assumir a nossa responsabilidade como Teus filhos, Teus representantes aqui. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Interessante se você olhar um homem que vem de um momento depressivo, que estava muito sozinho, que se sentia o último dos fiéis, Deus falar para ele assim: ungirás a outro profeta no teu lugar. Se você ler isoladamente esse texto, você vai pensar: puxa vida, Deus está falando para ele, põe outro porque você já era. Acabou para você. Põe outro no teu lugar. Não dá essa impressão? É porque a gente vem de um contexto de mundo onde essa ideia da competitividade, do lugar é meu, de brigar por posições é comum. A gente não vem ou não tem uma mentalidade onde Deus tem o controle das situações, onde Deus sabe o que é melhor. Se a gente viver essa realidade, eu não vou me apavorar quanto ao meu emprego, quanto ao meu futuro, quanto ao meu... Eu não sei que Deus sabe o que é melhor? Ou não? Será que eu acredito mesmo? Então palavras como essa, a Eliseu não abalaram. Ele sabia que, Elias, ele sabia que Eliseu, o sucessor, não era uma ameaça, era uma ajuda, era um parceiro, era um companheiro, era alguém que ia somar e não dividir ou tirar algo dele. E é essa perspectiva que a gente precisa ganhar se a gente quiser entender o que é discipulado. Você que está no ministério, que está trabalhando para Deus, e eu não estou falando aqui você que é pastor ou missionário ou tempo integral, mas você que é dedicado a Deus em alguma função, esmere-se em fazer discípulos, porque você vai dar continuidade a algo que Deus te chamou para fazer. Você não vai fazer o seu nome, você vai fazer o nome de Deus. É Ele a glória, é dele a glória, não é minha, não é sua. Então dê continuidade àquilo que Deus começou na sua vida, a paixão que Deus te deu, o amor que Deus te deu. Passe isso para outros, contagie outros com isso. E é isso que Elias fez com Eliseu. Eliseu entendeu que Deus iria dar continuidade àquilo que ele fizera. Embora ele já tivesse da metade para o final da carreira dele, ele sabia que agora ele precisava preparar alguém para continuar na próxima geração aquilo que Deus havia colocado no coração dele. E aqui o discipulado, a mentoria é o caminho proposto por Deus, não só aqui em Eliseu, mas em toda a Bíblia. Discipular ou mentorear é manter o relacionamento no qual uma pessoa investe de si mesmo na vida da outra. Um crente mais maduro ajuda um mais novo a chegar no nível que ele está ou passar adiante, a refletir na sua vida a imagem de Jesus, a presença de Deus. Há 20 anos atrás, nos Estados Unidos, uma pesquisa mostrou que 40% das crianças americanas não viviam mais com o seu pai. Viviam sem a presença do pai. Normalmente o que acontece lá alguns anos atrás se reflete aqui alguns anos depois, né? Eu acredito que essa estatística para nós é atual. Eu acredito que hoje no Brasil, não sei se 40% ou mais das crianças não vivem mais com o pai. Não porque ele morreu. Filhos, crianças, adolescentes, jovens, precisam de pessoas que investem suas vidas neles. Por isso hoje, Dia dos Pais, eu queria chamar a atenção de você, pai, de você, homem.
Há muitas crianças, muitos adolescentes, muitos jovens que precisam de pai. E a gente se esconde da responsabilidade de ser um exemplo, de ser alguém que cuida, que se preocupa, que se importa com essas pessoas. Ah, mas não é responsabilidade minha. É o que a gente ouve normalmente. Nessa semana, durante o nosso grupo familiar, Rosa compartilhou da escola onde ela trabalha. Essa escola fica aqui no nosso bairro, bem pertinho de nós aqui. Onde tem crianças de 5 a 13, 14 anos por aí, né? Alguns fora de faixa já. Os pais de muitas delas não se importam mais com seus filhos, muitos drogados ou envolvidos com práticas condenadas pela sociedade. Ela compartilhou de crianças que são abusadas e que isso chega ao conhecimento da direção da escola, e a escola vai fazer o quê? Olha, se a escola ou os profissionais da escola não podem fazer nada, nós, Igreja de Deus, povo de Deus, precisamos fazer. Não podemos olhar para aqueles que estão do outro lado da rua e falar, não é responsabilidade minha. A minha responsabilidade é aqui, ó. A gente precisa se importar com aquelas crianças ali. Sabe por quê? Daqui a alguns anos, elas estarão na sua porta, talvez te assaltando. Talvez sendo uma ameaça para você, você fecha a porta logo com medo. Porque enquanto podia, a gente não foi lá. A gente não se importou com elas. Isso tem que nos incomodar. Porque o que é que a gente está fazendo aqui? A gente veio aqui só pedir a bênção de Deus sobre a minha vida pessoal e particular? Ou a gente veio aqui, Senhor, minha vida está aqui, pode usá-la como o Senhor quiser? E eu não estou falando de crianças do outro lado do mundo, estou falando de crianças do outro lado da rua. Nós não podemos fugir à nossa responsabilidade de pais, de mães, de irmãos. Pais precisam ser exemplos para seus filhos. Eu sei que eu não sou um exemplo perfeito. Nunca vou ser o suficiente para suprir as necessidades das minhas filhas e nem dos meus discípulos. Mas eu não posso usar isso como desculpa para fugir à minha responsabilidade de cuidar daqueles que Deus colocou perto de mim. Apesar de não me sentir capaz, Deus pode usar a minha vida e a sua vida. Deixa eu contrariar uma informação que é repetidamente veiculada. Não são os livros e nem a educação formal que muda o mundo, mas relacionamentos significativos, orientados pelo amor e pela palavra de Deus, podem sim mudar. Quem nos mandou fazer isso foi Jesus. E Ele falou, esse é o jeito de mudar. Esse é o jeito de transformar vidas. Jesus não falou, estejam na escola, sejam educados, leiam livros. Mas Ele falou, vão e amem essas pessoas, ensinem para elas o que eu vivi, o que eu ensinei. Faça delas discípulos que aprendam a amar outros também. Jesus deu a sua vida, não só na cruz, mas Ele deu a sua vida na atenção para as pessoas, no abraço, no chorar junto, no rir junto, no exortar, no ensinar. Ele nos ensinou como fazer.
Ele não só consumou a obra da redenção, mas nos ensinou a proclamá-la, a vivê-la, a manifestá-la àqueles que precisavam conhecer esse evangelho, essas boas novas. Eu quero destacar, olhando para esse texto aqui, 3 maneiras que Elias cuidou do seu discípulo e 3 maneiras que nós podemos e devemos cuidar daqueles que Deus colocou perto de nós. A primeira, verso 19, no texto que nós lemos, é interessante que Elias estava no Monte Sinai, longe. Ele teria que atravessar um enorme deserto, mas isso não foi empecilho. O texto diz, no verso 19, partiu, pois, Elias dali, ele estava no Monte Sinai, lá no sul da Península Arábica. Ele atravessou todo o deserto até o lugar onde estava Eliseu, aquele que Deus tinha falado com ele. Isto é, o discipulador Elias tomou a iniciativa de buscar a pessoa. Ele não ficou esperando que Eliseu viesse, que Deus mandasse Eliseu até onde ele estava. Senhor, me mostra. Enquanto eu estou aqui assistindo televisão, por favor, me mostra. Quais são essas pessoas que eu tenho que cuidar? Ou quem é a pessoa que eu tenho que discipular? Elias foi a ele, tomou a iniciativa. Ele buscou o seu discípulo. Ele foi atrás. É mais fácil um mestre convocar um discípulo ou o contrário? É evidente que a gente que tem uma certa maturidade, é muito mais fácil a gente tomar a iniciativa de ir à pessoa e falar com ela, e desafiá-la. Você gostaria que eu estudasse com você, que eu vivesse um tempo com você? Eu queria te ensinar algumas coisas importantes. Eu queria me relacionar com você a ponto de passar a você umas verdades muito importantes que eu tenho aprendido de Deus. Como que a gente vai escolher essa pessoa? Como é que eu vou saber quem é? E eu quero mencionar 3 coisas aqui importantes que vão nos ajudar na hora de irmos a essa pessoa. Primeiro, ore, peça a orientação de Deus. Quem é, Senhor? Essa pessoa me mostra de forma clara, me mostra quando, me mostra como. Nessa semana, quando foi compartilhado no nosso grupo sobre essas crianças aqui perto, alguns se comoveram com as histórias, contaram detalhes da história, não vou contar para não expor pessoas aqui. O que nós vamos fazer então? O que nós vamos fazer? Aí imediatamente eu disse, nós vamos orar, para pedir a Deus que nos mostre o que fazer. Porque se a gente tomar a iniciativa sem a bênção de Deus, ela vai acabar no outro dia, não vai continuar. Mas se a gente tiver convicção de que é isso que Deus quer da gente, aí nós vamos perseverar. Nós vamos fazer algo que vai permanecer. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ore, Senhor, quem é essa pessoa que eu tenho que investir? Quem são esse grupo? Quem são aqueles que eu tenho que gastar meu tempo agora? Segundo, fique atento e observe. Quem são as pessoas que demonstram interesse verdadeiro? O autor desse livro aqui, ele foi professor durante muitos anos no seminário, e ele percebia claramente aqueles alunos que durante a aula sempre tinham perguntas importantes para fazer, que ao fazer os trabalhos se esmeravam ao fazê-lo, que se dedicavam, e alguns que não eram os mais brilhantes, mas estavam entre os mais interessados. E sem dúvida ele pensava, são esses que eu vou investir meu tempo, minha vida, minha dedicação. Então a gente tem essas pessoas aqui, e a gente tem essas pessoas em todo canto. A gente precisa olhar para elas, observá-las, para poder investir nossa vida na vida delas. Não tem nenhum que presta lá. Ore de novo. Ore e olhe de novo.
Observe, e você vai ver que tem gente lá ou aqui que vale a pena investir sim. Muitas vezes a gente é que não está observando direito, ou talvez nossos critérios não estejam corretos. Ele menciona alguns exemplos, e ele próprio diz que ele tinha um aluno assim, que era daqueles que sempre tinha uma pergunta importante, que desafiava o professor a pensar e a muitas vezes dizer, bom, eu não sei, eu vou pesquisar e depois eu te respondo. E esse aluno veio a se tornar o diretor do seminário onde ele trabalhou. O nome dele é Charles Swindoll, autor de vários livros que nós temos aqui. Discípulo de Hendricks, né? Que cresceu e que foi adiante. É isso que nós queremos. Quando a gente olha para Elias e Eliseu, a gente vê um Eliseu que foi adiante de Elias. Elias foi até um certo ponto, Eliseu foi mais. Não só na quantidade de milagres, mas na profundidade do ministério. Em termos de eficácia, o ministério de Eliseu foi muito mais eficaz do que o ministério de Elias. Quando eu olho para a minha vida, nas minhas limitações, eu vejo várias pessoas que têm todo o potencial de crescer hoje. Alguns que já foram, já estão missionários em outros lugares. E eu vejo aqui na nossa igreja, alguns que estão indo. Não só como missionários, mas como profissionais dedicados. Que estão fazendo o melhor e fazendo a diferença dentro da sua profissão. E isso me alegra profundamente. Ao olhar para pessoas, eu mencionei um monte de nomes aqui, não vou mencioná-las aqui. Alguns estão aqui, outros estão fora já. Mas pessoas que vale a pena investir. E você não dimensiona até onde elas podem chegar. Escolha. Não. Dedique-se a essas pessoas. Peça a Deus para te abrir os olhos. Observe. E veja aqueles que têm interesse verdadeiro. E dedique-se a eles. Em segundo lugar, além de tomar a iniciativa, a gente vê versículo 20 e 21. Então deixou este os bois, correu após Elias. Estamos falando de Eliseu, né? Elias havia chamado ele. É interessante que ele havia chamado ele jogando sobre ele a sua capa. Um símbolo de alguém que queria que ele o sucedesse. Olha, estou passando para você o meu ministério, a minha responsabilidade. Como se eu passasse a ele o meu bastão. Agora vai ser com você. E o texto continua, vamos ler o texto de novo. Então deixou Eliseu os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias. Eliseu estava no meio de um trabalho. E era um trabalho grande. Ele estava arando uma terra com 12 juntas de bois. Isso não era um trabalho pequeno. Era uma grande área. E você pode pensar assim, mas ele não seguiu Elias imediatamente. Lembra lá do texto de Jesus, onde Jesus falou, aquele que olhar para trás, né? Não, deixa seu pai e sua mãe. Mas o que ele fez aqui foi: Elias, eu só preciso resolver esse problema e eu já te sigo. Você espera um pouquinho? Se Elias talvez falasse, não vou te esperar, então tá bom, então vamos. Né? Mas ele disse, tá bom, eu espero. Ele foi lá, e é interessante o texto, porque diz que ele foi despedir-se, foi dar todo o respeito aos seus pais, e em seguida ele pegou todos os seus instrumentos de trabalho e os queimou, em sacrifício a Deus. Ele sabia que a partir de agora sua vida seria dedicada a Deus. Ofereceu os sacrifícios a Deus, alimentou o povo, provavelmente os que estavam com ele, seus trabalhadores. 12 juntas de bois, não se trabalha sozinho, né? E pronto, Elias, estou aqui, agora podemos ir. Já queimei tudo que estava atrás.
isso agora é o mais importante na minha vida. Eliseu estava dizendo exatamente isso. É interessante que, se Elias tomou a iniciativa no primeiro momento, agora ele torna-se disponível. Tá bom, eu espero, vai lá. Estou aqui. Eu não sei se isso foi no mesmo dia, demorou alguns dias, mas Elias esperou Eliseu. Vai, termina o que você tem que fazer. E eu estou aqui. Eu estarei aqui quando você voltar. Eu estarei te esperando. Vai lá e resolve o seu problema e volta. Será que a gente está disposto a fazer isso, ou a gente quer meio que obediência na hora, para mostrar que o cara quer compromisso comigo? Né? Será que eu estou disposto mesmo a me mostrar disponível para estar com o outro? Torne-se disponível àqueles que têm interesse em crescer. Vale a pena investir nessas vidas. Lembra que discipular não é uma tarefa da agenda, é um relacionamento. E muitas vezes vai fugir dos dias da agenda. Né? Eu peco nisso muitas vezes. E às vezes por assumir compromissos demais, mais do que eu posso. Então, às vezes eu sinto que eu tenho que ter tempo disponível para estar com alguém. Mas eu estou tão cheio de coisas que eu não consigo esse tempo. Isso não é saudável. Eu preciso mudar alguma coisa. Talvez a gente tenha programação demais. Porque a gente não tem tempo para se relacionar e fazer discípulo. O que a gente está fazendo aqui como igreja? Do que a gente começou de anos atrás, várias coisas a gente já cortou. Porque fazer discípulo é mais importante. Embora muitas vezes alguns querem, não, vamos fazer reunião de não sei o quê, vamos fazer reunião de não sei o que lá. Eu falei, gente, já tem reunião demais. Vamos nos dedicar às pessoas. Terceiro lugar, Elias serviu de modelo para Eliseu. O texto diz que então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. E a partir daqui, se você olhar os próximos capítulos aí, de 1 Reis, entrando em 2 Reis, até o capítulo 2 de 2 Reis, é quando Elias é levado por Deus ao céu. Até aí, eles conviveram. Viveram algumas experiências juntos. Eu acredito que a imitação é a melhor forma de aprendizado. Consciente ou não, é a forma de maior impacto de aprendizado. Imitar o outro. Você ter um exemplo, ter uma referência a quem seguir, sem dúvida é a melhor maneira de ensinar. Nós somos o que somos hoje porque imitamos pessoas. E muitas das pessoas que eu mencionei aqui, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, não têm pessoas para imitar. E muitas vezes vão imitar esses caras que estão na mídia aí, que não tem caráter, que não tem formação, que não tem princípios. E que muitas vezes nós mesmos ficamos adulando, né? Esses sujeitinhos dos programas de televisão aí que aparecem como celebridades. E nós os seguimos. Pensa bem quem é que você está seguindo, quem é que você quer imitar, quem são os seus modelos, quem são as suas referências. Você queria ser igual a quem? Me chocou uma vez que eu perguntei para os adolescentes, muitos anos atrás, e disseram uns nomes aí que eu não vou nem mencionar aqui. Mas eram as referências. E hoje, talvez, se a gente perguntasse também, a gente ia ter alguns sustos aí. Quem são as referências dessa moçada? Mas Eliseu seguiu a Elias, viu ele fazendo algumas coisas. Eu não vou mencionar, não dá tempo aqui, mas no capítulo 21, Elias vai confrontar o rei Acabe de novo. Eu quero ler só um pedacinho aqui, na verdade capítulo 21 do 17 ao 29, mas eu vou ler só os primeiros 3 versículos. 21, 17. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: Dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria.
eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás dizendo, o que é que Elias falaria para Acabe, aquele homem cuja esposa havia ameaçado a vida de Elias, disse que ia matar Elias. O que é que Deus mandou ele dizer para ele? Assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança. Dir-lhe-ás mais, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Vai lá e encara esse homem e diz para ele que ele vai morrer, porque eu estou falando. Que guinada, né? Que virada. Ele acabara de fugir, algum tempo atrás ele fugira daquela mulher e agora ele encara aquele homem. E sabe quem estava lá do lado dele enquanto ele vai para Acabe? Os próximos versículos estão dizendo isso. Eliseu provavelmente estava ali do seu lado, vendo como Elias agia, vendo Elias enfrentar os seus medos, vendo Elias enfrentar um enorme desafio. Eliseu estava aprendendo. E ele teve que enfrentar os deles algum tempo depois. Mais adiante, em 2 Reis, capítulo 1, ele enfrenta o filho de Acabe. Acabe morreu, realmente como Deus tinha previsto, e o filho dele toma posse no lugar dele. Novamente Deus fala, vai lá e diz para ele que os dias dele são curtos, que ele vai ter pouco tempo de vida. O filho de Jezabel, a mulher que o ameaçara, de novo ele enfrenta os seus medos, os seus desafios, e Elias está ali, vendo o que ele está fazendo. E nós? Que exemplos nós podemos dar? Eu quero mencionar alguns possíveis aqui. E você vai dizer se é importante ou não. Talvez a gente não tenha que enfrentar nenhum Acabe, graças a Deus, né? Ou Jezabel. Mas se nós aprendermos a orar diante das crises, o nosso discípulo vai ver isso e vai aprender com a gente. Se nós aprendermos a sermos fiéis no nosso relacionamento conjugal, o nosso discípulo vai aprender isso com a gente. Se nós aprendemos a ter uma conduta correta, justa, honesta no trabalho, os nossos discípulos vão aprender isso com a gente. Se nós aprendermos a pregar, ou a testemunhar, ou a introduzir o evangelho para um incrédulo, o nosso discípulo vai aprender com a gente. Se nós soubermos como lidar com perdas importantes, nosso discípulo vai aprender com a gente. Você acha isso pouco? Eu não acho. Viver o evangelho é mais difícil, muito mais difícil do que pregar o evangelho. Qualquer um pode pregar o evangelho, mas viver e ensinar pelo exemplo é só aqueles que são realmente filhos de Deus e discípulos de Jesus, que aprenderam a viver essas verdades, que foram transformados por essas verdades. Será que nós temos permitido ou temos sido usados por Deus, ou deixar que Deus nos use para que outros desfrutem do seu amor e da sua sabedoria? O quanto você tem sido um canal para Deus abençoar outras pessoas através dos seus exemplos, através da sua vida? Aí você que está aqui está pensando, bom, na verdade, antes de eu fazer discípulos, eu preciso ser discipulado. Eu preciso ser acompanhado. Então tá, rapidamente aqui, não dá tempo mais, mas eu vou mencionar para vocês 3 coisas também que são importantes se você quer ser discipulado.
Primeiro, olhando lá para o texto que a gente leu, do capítulo 19, né, 1 Reis, Eliseu estava motivado, né? Ele vendeu, queimou tudo que tinha e falou: seguir a Jesus é mais importante. Ele está motivado. Eu estou disponível, eu estou pronto, eu estou aqui. Segundo, Eliseu era humilde. Ele foi servir Elias. Embora provavelmente Eliseu era um homem de posses, ele foi servir Elias. E sabe o que é servir? É tipo, pega um copo d'água para mim, por favor. Eu? É, você mesmo. Sim, senhor, tá bom, né? Esse é o servir. Não é aquele que chega aqui, senta e fala: muito bem, o que nós teremos de culto hoje? Eita, essa música Eita, a pregação hoje foi sofrível, né? Não foi bíblica, cheio de ideias de não sei quem. A gente faz toda a análise e a humildade que é bom passou longe, né? Será que nós estamos mesmo dispostos a tornar-nos servos do outro? E finalmente, ser motivado, ser humilde e ser leal, ser fiel. Ser leal muitas vezes vai competir com os nossos interesses. Ser leal a outro compete com os meus interesses. Quando a vontade do outro é mais importante do que a minha, e eu decido: não, tá bom, você quer que eu faça isso, eu vou fazer. Eu vou ser leal a você. Eu vou fazer aquilo que você está precisando agora. Eu vou abrir mão do meu interesse, do meu plantio, do meu investimento, para me dedicar a você agora. Essa é a atitude aí de Eliseu. Você quer ser discípulo? Então, motivado, humilde e leal. E ser leal, gente, não é dizer assim, eu já fiz isso muito aqui, né? Quero só dizer para vocês que talvez 10, 20% da igreja já passou por esse momento comigo. Muitas vezes a gente conversa, a pessoa conta um problema, uma dificuldade, e aí eu falo: olha, diante do que você me disse, eu tenho umas sugestões para você. Eu queria que você fizesse isso, isso, isso. Tá bom? Aí daqui um tempinho, assim que você fizer, a gente volta a conversar. E o tempinho foi longo, viu? Foi longo. Passou um tempinho, um tempão, mais um tempo. E aí, como é que tá? Não, a gente precisa conversar de novo. Ah, é? Então vamos conversar. Aí conversa, os problemas mais ou menos os mesmos, uma coisinha ou outra mudou. E aí, olha, que tal você fazer assim, assim, assim? Ah, pode deixar, agora eu vou fazer. Daqui um tempo a gente conversa. Vocês já sabem o fim da história, né? Esses são aqueles que não aprenderam a ser leais. Não aprenderam. Eu confesso que durante muito tempo eu me senti culpado de não estar cuidando desses. Mas, gente, a gente vai cuidar daqueles que querem. Não adianta você vir na igreja e falar: ah, eu quero ter um aconselhamento com o pastor. A maioria dos que falam: eu quero ter um aconselhamento com o pastor, querem ter uma palavra de encorajamento, querem que a gente ore, quer que a gente sinta a dor dele, tá tudo bem, pode ir agora. Ah, estou me sentindo até melhor, pastor, muito obrigado. É isso. Isso você vai no psicólogo, desculpa aí, Giovanni. Isso você vai no sujeito lá do que te levanta, joga para cima, né? Lê aqueles livros de autoajuda. Aí você vai nesses caras aí. E eles vão: não, assim, beleza, estou aliviado, né? Mas quando você está diante da palavra de Deus, ela vai te confrontar, ela vai exigir mudanças, ela vai ter propostas para a sua vida, que vão te
fazer repensar a vida. E aquele que está interessado, que é leal, vai levar a sério. Seja um desses se você quer ser discipulado. Seja leal, motivado, humilde, leal. Concluindo. Elias, e aqui entra um pouquinho da minha imaginação, tá? Agora não é bíblico, eu vou falar da minha ótica, tá bom? Se for heresia, vocês falem comigo no final lá, tá certo? À medida que Elias subia ao céu, naquele redemoinho, se você sabe a história, bem, se você não sabe, leia lá 2 Reis 2, né? Eu imagino que o interesse de Elias nesse mundo foi se perdendo. Quanto mais ele subia, menos ele olhava para baixo. E eu imagino que se ele olhou para baixo, a única coisa que ele viu foi Eliseu. E aqui é a minha imaginação, tá? E eu imagino que nessa hora ele sorriu e falou: graças a Deus ele está lá para continuar. Não terminou. Para mim, obrigado, Senhor, acabou. Mas obrigado porque o Senhor me ensinou que era importante deixar alguém para continuar lá embaixo. Isso traz enorme paz, enorme alegria, quando a gente vê um discípulo se desenvolvendo e andando sozinho e crescendo. Até falando umas heresias de vez em quando. Eu confesso que isso acontece na minha vida, quando eu olho para muitos de vocês. E eu sei que tenho falhado com alguns, e eu preciso corrigir isso. Mas eu fico feliz ao ver a dedicação de muitos aqui. Seja aqui dentro, seja do outro lado da rua. Pessoas que estão dispostas a se importar com esses que estão lá. Mas também com aqueles que estão lá no sertão, ou em tribos indígenas, ou em outros lugares. Se há um legado que eu gostaria de deixar, era amor por esses que precisam conhecer o Senhor, seja perto, seja longe. E eu quero terminar com 2 perguntas. A primeira é: você tem investido a sua vida na vida de outro ou de outros? Você tem reproduzido aquilo que Deus tem te ensinado para outras pessoas, ou tem caído em você e morrido aí? O que você está aprendendo? Segundo, se você precisa ser discipulado, você quer crescer, você precisa ser acompanhado, você tem buscado aqueles mais experientes para aprender com eles? Tem demonstrado isso com suas palavras, suas atitudes, com sua maneira de viver? Que o exemplo de Elias e Eliseu continue a falar ao nosso coração, no sentido de: eu preciso ser e fazer discípulos, para cumprir a missão que Jesus me deixou, para cumprir a missão que Jesus te deixou. E se você não entendeu nada disso que eu falei, isso está longe da sua realidade, deixa eu dizer para você, você precisa entender o Evangelho, o amor de Deus. Porque quando você compreender o amor de Deus, você vai querer aprender mais dele, e vai querer que outros aprendam. Porque o amor de Deus nos constrange a amar outros, a viver para outros também. Não é mais vida para mim, não é prazer para mim. Minha alegria é ver outros sendo alcançados e transformados por essa mesma graça que me alcançou um dia. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por Tua palavra preciosa. Muito obrigado porque temos nela exemplos, tantos ensinos do como é importante passarmos adiante
o Evangelho, as preciosidades, a sabedoria do Senhor, o amor do Senhor. E como isso nos traz paz, isso nos liberta, isso nos dá segurança. Deus, aqueles que estão aqui, que precisam assumir a responsabilidade em relação, seja a essas crianças que foram mencionadas, seja a filhos, seja a amigos, colegas, vizinhos. Ó Deus, não nos deixa acomodar e continuar nos escorando em desculpas para não fazermos o nosso papel. Também, Senhor, aqueles que precisam e querem ser acompanhados, desafia-os hoje a sair do seu lugar e a buscar pessoas e a demonstrar o quanto precisam ser acompanhados, ser instruídos, ser orientados por alguém mais velho. Não deixa ninguém, ó Deus, aqui hoje sair daqui de novo acomodado, mas desafia-nos a cada um de nós. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.